Se vocês querem saber como que foi a dificuldade do primeiro ano de casada, foi assim a prova, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? E aí galera, eu me chamo Catiane Bonatti, sejam bem-vindíssimos a esse canal que é nosso. Hoje eu vim trazer aquele quadro pra vocês que eu falei que eu ia ficar trazendo aqui, que é o meu relato. Inclusive vocês devem ter percebido que eu estou de óculos, quase nunca apareço aqui de óculos. E o meu relato de hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu primeiro ano de casada. Ok. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, ai, o primeiro ano de casada é o melhor ano de todos, ai, primeiro ano é só amor, ai, primeiro ano... Meu primeiro ano de casada não foi nada disso, nada mesmo. Foi um ano muito difícil pra nós. Eu acho que quem mais sentiu a dificuldade de verdade foi eu, Catiane, porque eu sou muito diferente do meu esposo, Breno. Ele é mais tranquilo, ele é mais centrado e principalmente ele dá menos importância às coisas. Então ele é muito de boa, ao contrário de mim, que sou estressada, dou importância demais às coisas. Então a gente é meio que o inverso nesse sentido. E uma das coisas que começou a desenvolver muitas brigas foi o fato de eu ser muito estressada com tudo. No decorrer desses 3 anos de casada já melhorei muito em relação a isso, mas no começo eu me estressava com qualquer coisa e isso acabava desenvolvendo brigas. Por quê? Porque eu cresci num lar onde a minha mãe também era muito estressada e ela não sabia conversar, ela só gritava. Então do mesmo jeito que a minha mãe agia com as pessoas que moravam com ela, eu comecei a agir com o Breno, eu comecei a reproduzir aquele comportamento que eu aprendi na minha infância. Eu achava que tava tudo bem, que eu aprendi daquele jeito, então eu ia continuar daquele jeito. Porque quando você é solteiro, você se relaciona uma coisa, quando você é casado, você se relaciona é outra. A convivência, ela gera esse conflito. Uma das coisas que impediam a gente de conseguir se relacionar bem no nosso primeiro ano de casados foi o fato de que eu ainda agia como solteira. Tipo assim, eu tinha aquela cabeça de que eu tinha casado, só que as pessoas construíram uma imagem de mim que eu era senhora, que eu não era mais jovem. Então, pra demonstrar que eu continuava sendo jovem, porque eu casei com 21 anos, gente, eu continuei agindo daquela forma, só que eu agia como uma jovem solteira e não como uma jovem casada. Como assim, Kat? Gente, eu saía. Eu sempre saí muito quando eu era solteira. Sempre gostei muito de sair pra comer, pra rir, pra bagunçar, pra ficar tocando música. Eu sempre saí. Tipo, eu saía e chegava de madrugada e tal. Quando eu casei, eu continuei saindo. Às vezes eu saía 3 vezes por semana. O Breno não gostava disso. Na época, ele trabalhava numa empresa, no segundo turno na empresa, e aí ele chegava tipo 11 e pouco da noite, quase meia-noite todo dia. E às vezes quando ele chegava, ainda não tinha chegado. Às vezes eu chegava tipo meia-noite e pouco e ele já tava dormindo. E ele não gostava. E aí teve um dia que ele falou pra mim que ele não gostava, entendeu? Ao invés de eu parar de sair, eu só diminuí. E ele continuou se incomodando, porque aquela era uma atitude de uma menina solteira, de uma mulher casada, entende? Isso é um ensinamento pra você. Seja você casada que tá me assistindo, ou seja você solteira. É importante você entender o que seu esposo concorda e não concorda que você faça. Não concordo de que a gente seja um fantoche na mão do homem, do marido, nem nada disso, tá, gente? Mas eu concordo que aquilo que eu estava fazendo não era legal. Então é isso que eu tô querendo te dizer. E ele chegou pra mim, ele falou, numa briga, gente, não foi de uma forma tranquila, porque o Breno, ele é muito fechado, então a gente também brigava por causa disso, né? Assim como era difícil de lidar, ele também era, e a gente não tava acostumado com aquilo. Então foi muito difícil, foi o primeiro ano de casamento que eu penei muito, mas foi o ano que eu mais aprendi a como ser uma mulher sábia. Deus, ele no primeiro ano de casamento, ele edificou essa mulher sábia em mim. Porque tudo que eu não era, eu passei a ser. Foi um ano muito difícil, foi o ano que eu mais chorei, foi o ano que eu pensei assim, que eu tinha casado errado, que eu não tinha feito o que era pra fazer. Falei, mas meu Deus, eu orei tanto, o Senhor me mostrou que o Breno era meu marido e agora não tá dando nada certo. Foi um ano, inclusive, que eu pensei assim, poxa, se continuar assim, talvez a gente se separe. Sendo que eu tinha acabado de me casar. E eu tô sendo bem franca aqui com vocês, porque às vezes a gente pinta que os primeiros anos de casado vão ser maravilhosos, e tudo bem se pra você foram maravilhosos os primeiros anos de casado, mas a gente não pode engolir essas diferenças no primeiro ano de casado. Pelo contrário, nos primeiros anos, que é onde você tá edificando o seu casamento, consolidando ele, essas diferenças, elas têm que ser colocadas na mesa e elas têm que começar a ser desconstruídas, ou então melhoradas, ou então dissipadas esse casamento pra poder ele dar certo, porque senão daqui a alguns anos você vai explodir com tudo aquilo que você aguentou nos primeiros anos de casada. Eu não conversava. Eu cresci num lar onde minha mãe só gritava e ela não conversava, então do mesmo jeito eu era. E o Breno odeia que grite com ele, odeia que fale gritando, e eu só sei falar gritando o tempo todo. Eu brigava gritando, sabe? Todos os vizinhos sabiam que eu tava brigando porque eu só sabia gritar. E o Breno odiava isso, então isso causava muito mais atrito. Ele ficava sem falar comigo porque ele não gostava de, na hora de conversar, ao invés de conversar, eu ficava só gritando com ele. Imagina, gente, que ambiente horrível de se conviver. Que pessoa péssima de se conviver que eu era.
pela fé, Senhor. Uma coisa também que eu não fazia, eu não tentava lidar com as diferenças. Gente, eu e o Breno tinha muito diferente. Quem conhece a gente sabe, nós somos diferentes, só que a gente se dá super bem. Mas existem diferenças de quando você é casado, existem diferenças que por mais mínimas que sejam, elas podem desenvolver uma briga. Porque eu cresci que o pote de açúcar tinha que ser rosa. E eu cresci que o pote de açúcar tinha que ser verde. Eu cresci que a gente tem que colocar o café pra ferver junto com a água e com o açúcar. E eu cresci tendo que coar o café. Tá entendendo? São diferenças que muitas vezes, se a gente não souber administrar, vão causar brigas e atritos. Deixar a toalha em cima da cama, ser muito bagunceiro. Eu sou muito bagunceiro. E o Breno não, ele não gosta de muita bagunça. Então, ao invés de a gente conversar, poxa, eu não gosto disso, você poderia fazer assim, você poderia fazer assado? Não. Eu gritava com ele ficava com raiva de mim e assim ficava um dia inteiro sem falar um com o outro, gente. Pessoas que se amam, que moram dentro do mesmo teto, não conseguem lidar com as diferenças. E eu confesso que eu era o lado mais difícil de ser polido, assim. Eu acredito que porque eu achava sempre que eu tava certa em tudo. E, gente, vamos desconstruir essa ideia de que a mulher sempre tá certa, porque a maioria das vezes a gente não tá certa. A gente só quer tá certa, a gente só quer ter a razão, mas a gente nem sempre tem a razão. Sabe, a gente tem que resolver a situação como pessoas normais, seres humanos que conversam entre si. E não ficar gritando um com o outro, competindo de quem vai gritar mais alto, ficar se magoando, se machucando. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui é difícil, gente. Cada ponto desse foi um lugar onde eu identifiquei uma fraqueza que eu precisava lidar para que o meu casamento fosse um casamento saudável, para que eu conseguisse evoluir como uma esposa sábia, como uma mulher que realmente faz o meu marido feliz, entende? Não faz ele infeliz e, tipo assim, faz com que ele não tenha prazer de chegar em casa. Assim como eu quero ter o prazer de chegar na minha casa e falar, poxa, eu vou chegar em casa e meu esposo vai estar lá para me receber. A mesma coisa eu queria que ele tivesse esse prazer. Essa é a nossa intenção, que o marido tenha prazer quando a esposa chega em casa, quando ela está em casa, quando os dois estão juntos em casa. O problema dos casados é que eles não conseguem colocar pratos limpos as coisas, entende? Uma coisa que eu aprendi durante essa caminhada de casada é que a gente não pode desenterrar nada que aconteceu no passado. É por isso que a gente precisa resolver o que aconteceu agora. E quando eu falo agora, é agora de uma forma sábia, ok? Não vai tentar resolver as coisas quando você estiver com a cabeça quente, no seu horário crítico, sabe? Que você não tá bem pra conversar. Pensa bem no horário que você vai poder conversar, que seu esposo vai poder conversar e tenta desencadear aquela conversa. E seja sábia, se você não consegue resolver pela sua força, pelaquilo que você tá tentando fazer, ora, cara. Mano, a coluna de um casamento também é a oração. É a oração, a palavra é Deus, principalmente. Então, ora. O que você não conseguir resolver, cara, Deus vai resolver por você, desde que você esteja disposto. Gente, eu tinha muito problema com amizade, né? Eu era muito dependente emocional, então as minhas amizades me atingiam demais. E aquilo prejudicava, inclusive, meu relacionamento como casada, porque eu dava mais atenção aos meus amigos, às minhas amizades, ao que eles queriam, ao que eles pensavam, do que ao meu marido, e isso tá totalmente errado. Quando você casa, sua vida ela se inverte, as suas prioridades elas se invertem. Eu não conseguia entender o que era o papel de uma mulher sábia. Eu não entendi que meu papel ia muito além do que lavar uma louça e fazer uma comida e deixar tudo lindo. Quando eu comecei a sentir que aquilo estava prejudicando meu casamento, prejudicando o meu emocional, fazendo com que o meu marido não se sentisse bem naquele ambiente, assim como eu também, eu comecei a orar. E teve um dia, gente, que eu tive assim uma crise de choro compulsiva e eu falei pra Deus que eu não aguentava mais viver aquela vida, que eu não queria mais aquilo pra mim, que eu queria que Ele me mostrasse o que eu precisava mudar. Foi aí que as coisas realmente mudaram. Porque até então eu achava que eu não tinha que mudar nada. Eu achava que tudo era culpa dele. Aquela mania de achar que sempre estou certa. Nunca tava em mim o problema. Eu nunca fui tóxica naquele relacionamento, naquele ano de casamento. Sempre o problema era ele, na minha cabeça. Então, o que foi que aconteceu? Falei com Deus e eu pedi pra Ele me mostrar. E foi onde Ele foi me mostrando aos poucos o que eu devia fazer. E a gente tava disposto a fazer aquilo dar certo, porque a gente tinha acabado de casar, gente. Se de um lado eu tava disposta a mudar, ele também tava disposto a aprender. O resultado dele veio bem depois. Veio como consequência das coisas que eu fiz. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Eu falei com Deus e eu comecei a ver as coisas que eu não via. Eu comecei a conversar com Ele sobre as coisas que Ele não gostava. Comecei a pedir pra Ele falar pra mim o que Ele não gostava e evitar aquilo, sabe? Evitar sair, chegar meia-noite, evitar fazer tais coisas, porque eu sabia que aquilo ia dificultar o nosso casamento se eu fizesse. Eu comecei a identificar e eu comecei a tratar essas partes. E não sozinha, obviamente, Deus estava comigo e sempre tentando, sabe, alinhar as coisas. Acho que, né, nesse momento
momento, nesse primeiro ano de casado, tudo foi Deus. Então eu comecei a alinhar essas coisas que estavam desalinhadas, que eu não conseguia ver, sabe, gente? E aí foi quando as coisas começaram a se encaixar. E a gente começou aquele clima de romance real, de se sentir bem, de falar realmente essa escolha foi Deus que deu pra mim. Porque não adianta nada o chamado dele fazer parte do meu chamado, a gente ter o mesmo propósito, a mesma vontade de construir uma família, enfim, e a gente não conseguir se dar bem, porque a gente mora junto. Então você precisa ter essa noção de que morar junto, você precisa se dar bem com aquela pessoa que tá com você. Hoje eu desconstruí muito aquela menina solteira que eu tinha, aquela cabeça de menina solteira, e hoje eu tenho uma cabeça de mulher casada. Não vou dizer pra vocês que eu sou perfeita, maravilhosa, incrível, sou a melhor mulher do mundo. Eu erro muito ainda, mas assim, comparado ao primeiro ano de casamento, a gente tá muito melhor. Hoje eu sei conversar muito mais, a gente consegue lidar muito melhor com as nossas diferenças e dificuldades dentro da nossa casa, dentro desse ambiente de família. E eu acho que se você quer um conselho aqui, o conselho que eu te dou é: esteja disposta a mudar, se proponha a mudar, tire essa mentalidade de que você sempre tá certa, de que só você sofre, porque uma coisa que eu vou falar aqui, como a sociedade é machista, os homens, eles cresceram tendo que guardar os sentimentos deles, eles cresceram tendo que fingir que eles não sentiam nada. Então muitas vezes vai parecer que seu marido não se importa, vai parecer que ele não sente nada, vai parecer que ele não tá chateado com aquela situação, mas a verdade é que ele tá, só que ele cresceu aprendendo que ele tinha que esconder aquele sentimento. Então nós, como esposas sábias, nós temos esse papel de desconstruir essa visão e desconstruir com paciência, com amor, porque Deus tá nesse negócio. Então se Deus tá nesse negócio, ele vai te direcionar. E essa é a parte mais importante, é você saber que você pode mudar, se você quiser mudar, se você quiser fazer o seu casamento dar certo. Então esse foi o meu relato sobre o meu primeiro ano de casada. Não foi nada fácil, mas Jesus me ajudou a vencer. Eu sou muito grata a Deus, porque aquele ano foi um ano difícil, mas foi um ano de aprendizado e me formou como esposa, como mulher, como uma pessoa que está edificando essa casa em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, vai lá me seguir no Instagram, que eu tô lá sempre tagarelando com vocês. E é isso, veja aqui os outros vídeos aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.